Para comemorar o Dia dos Pais, o projeto SIC, Cinema, Inclusão e Cidadania, promoveu no sábado, 10 de agosto, às 14 horas, a exibição gratuita do docudrama Carta para Meu Filho Bruno, trabalho conjunto das produtoras sabatianas Alfa Produções e Quilometrarte. Direção e atuação de André Ferreira, fotografia e produção de Luiz Cláudio Daniel. A projeção ocorreu no Cineclube RIC Cidade Coronel Pituba, situado na rua Otaviano da Costa Vieira, 15, no centro de Taubaté. O filme, inspirado em uma carta escrita em 2014 pelo jornalista André Ferreira para o sobrinho neto Bruno Suriano, é uma celebração à vida e ao amor paternal, em todas as formas de expressões. Até chegar nesse momento, no entanto, foi um longo processo de contato, conhecimento e reconhecimento dos vínculos familiares. Viagens juntas para o Rio de Janeiro marcam a vida de tio e sobrinho. E é em uma dessas idas para a capital fluminense que a fotógrafa Cláudia Helena registra a imagem dos dois ao cair da noite na beira do mar, tendo como testemunha a Pedra do Arpoador, iluminada artificialmente ao fundo. A foto inspira o jornalista André Ferreira a escrever uma carta ao sobrinho neto, que ao longo do tempo torna-se um documentário memorial, testemunhal e prova do grau de efetividade entre os familiares. Após a exibição, foi promovido um bate-papo com os realizadores da obra, André Ferreira e Luiz Cláudio Daniel, intermediado pelo jornalista e produtor Jefferson Mello. Ele fez de tudo para realmente ser o menino do filme, porque era a oportunidade de mudar de vida, né? Então, quando a Fernanda Montenegro, né, por meio da personagem, escrevia a carta ali, e depois encontrou com realmente esse personagem também que o Vinícius interpretou, tinha uma verdade tão forte ali, né? Imagina, acho que ele deveria estar pensando, né? O que o Vinícius de hoje, que está aí num filme, na produção nacional, que depois foi esse estouro, ganhando aí mundo afora, né? Com a Fernanda sendo indicada até o Oscar, né? Ganhou o Urso em Berlim. Esse menino, se ele escrevesse uma carta, né, para o Vinícius 30 anos depois, né, o que ele escreveria, né? Então, cara, quando a gente pensa nessas possibilidades da carta, ela tem ainda hoje, ela tem um peso muito importante, eu acho, que na vida das pessoas, né? Nós participamos, você lembra disso? Que está desligado. Que o ano passado foi feito um projeto aqui junto com o pessoal da Nix, né? Nix Diversidade, junto com a Prumo, né? O Quitutes e Batuques, e um dos artistas trabalhou com os estudantes brasileiros, né? Tanto em São Sebastião quanto em Taubaté, para escreverem carta, desenharem, né? Elementos, figuras, tal, para estudantes de Portugal e dos países de língua portuguesa, da África, né? Pelo mundo afora. Então tem um valor muito, muito importante ainda uma carta, né? Se a gente tiver essa dimensão de que os contatos pelas tecnologias são importantes, ajudam a quebrar barreiras, mas a questão da afetividade, até eternizar o que você escreve, é maior. Bom, então, boa tarde a todos. Tá desligado, acho que eu sou telefone. Você desligou. Tá ligado. Bom, então, boa tarde a todos. Eu sou Celso Fernandes, natural aqui de Taubaté mesmo, nascido e criado, sou cinéfilo também. E agradeço mais o dia de hoje, 10 de agosto de 2024, pelo convite para ver se curtaria. Eu estava pensando aqui, porque eu também trabalho na Secretaria de Educação Estadual e a minha disciplina lá é História, né? E aí eu estava lembrando um pouco aqui que desde do Brasil imperial, né?
Dom Pedro I, segundo, né, aí que foi criado aí o serviço postal, né? E aí eu fico imaginando a dificuldade que os carteiros lá, os mensageiros tinham para percorrer aí o Brasil até todo no longo lá de cavalo, burro, né, então, até aí os dias atuais. Eu achei magnífico esse curta, a roteiro, né, muito bem escrito, a fotografia também está bem nítida, né? A atuação também dos atores, né? E daí eu quero mandar agora uma questão ali, né, pro pessoal aí da produção. Como que vocês veem hoje, né, já que está aí o avanço tecnológico e internet e tudo, eu percebo que as pessoas estão assim um pouco distantes aí uma das outras com relação à comunicação. Então celular e tal, isso aqui, esse hábito aí de carta está realmente quase extinto. Na visão de vocês, como é que fica isso aí de hoje em diante? Foi legal nessa obra aí que eu vi hoje, mostrar o valor que tem uma carta, porque enfim é um documento e que no caso vocês foram muito felizes de deixarem registrado aí no registro da época atual, né? Na 7ª arte. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu acho que o ser humano vai se adaptando conforme vai vindo as mudanças. Para a gente que está mais perto de São Paulo aqui, de uma grande capital, a gente mudou muito rápido os hábitos da gente, porque a gente é cobrado para isso, né? Mas ainda no interior nosso aqui, Minas, essas cidades mais distantes, usa-se muita carta ainda. Sim. Por isso o correio ele valorizou mais hoje o selo, né? O selo hoje, quando sai cada edição nova, o pessoal corre atrás porque a tiragem é menor, como era antes. Era muito selo antes, agora não, agora é menor. E criou os aficionados em coleção, né? E eu sou baterista. Então, mas a gente que está perto de grandes capitais, a gente muda mais rápido do que o interior. Sim, tá. Mas a carta ainda ela é útil ainda no país, porque o correio ainda tem ainda a postagem ainda. Sim, tá. Veio esse coisa de produtos importados, que ela está se modificando para poder fazer entrega, mas a carta ainda é uma coisa muito usada no nosso país, porque a gente às vezes tem um conceito que a gente está perto de uma grande capital, que o Brasil inteiro mudou. E não é isso. Ainda se usa muita carta ainda. Para nós, aqui, a gente, cada vez menos a gente está usando. Isso. Por causa do acesso que a gente está tendo hoje, a tecnologia. Mas eu acho que quanto mais a gente progride na evolução de coisas, menos o lado poético do ser humano fica. Então, o jeito que foi retratado aqui, você ainda consegue resgatar a poesia da vida, né? Isso, ótimo.
Porque a vida sem poesia vai ficar muito chata, vai ficar muito leve, muito leviana, né, na verdade. E eu acho que a gente deve ainda alguns valores que a gente aprendeu lá atrás, eu acho que vai ter um retrocesso. Como está tendo hoje em dia, o pessoal está voltando a colecionar vinil, tem pessoas produzindo vinil hoje em dia, os artistas nossos do Brasil só lançam lá fora em vinil, então está tendo essa coisa, as pessoas estão voltando, e a fita cassete também é a segunda coisa agora que o pessoal está querendo resgatar, ou o cassete, que são os aficionados, porque não tem mais aonde ir, você não tem a coisa física. E o ser humano ele precisa de referências físicas para ter a memória afetiva. Isso, então, é o documento. É o documento físico. Porque se ficar tudo dentro do computador, dentro do celular, você só tem naquele momento, você vivencia aquilo, depois não tem mais valor. Eu acho que quando tem a peça física, você consegue ainda guardar a poesia da vida. Esse é o meu pensamento. Obrigado. Aproveitar que você já está falando assim, você despertou. Eu quero perguntar sobre a questão técnica agora da produção. O André fez a narrativa em relação, e depois eu vou voltar a provocá-lo, aonde está a verdade, onde está a ficção nesse documentário. Mas antes eu quero provocar você, né? O André atuou e você ficou na retaguarda. Como é que foi dar essa retaguarda? Quais foram os pontos positivos e os pontos negativos que você acha que pode melhorar? Bom, você sabe que a gente fez com o celular, e isso a gente, no mesmo dia, a gente produziu 2 outros curtas, né? E esse foi quase no fim da tarde, e a gente precisava desenvolver alguma coisa para poder entrar dentro desse festival, que para a gente é importante. A gente tem que começar a demarcar a área. A gente trabalha com audiovisual, temos que demarcar a área. E foi interessante isso, porque ele já tinha comentado um tempo atrás dessa carta, que ele tinha vontade de fazer um curto e tal. E no mesmo dia a gente já pegou e falou, por que não fazer a carta, né? E quais os recursos que a gente tinha? Tinha o quê? Um celular na mão, uma sala que é multiuso aqui, que é para reuniões, e a gente quis dar a intenção que era uma casa que ele estava recebendo. Então o que a gente tem? A gente tem uma caixa de carta na frente, que é para receber contas, não cartas, boletos. E nós estamos numa avenida movimentada, e a gente precisava passar a sensação que é uma casa comum, como todo mundo tem, que todo mundo recebe. Hoje em dia mais contas, né, do que cartas. E a gente demonstrar que tudo é possível fazendo com o celular. E eu acho que a gente conseguiu. A gente tenta fazer a melhor fotografia, o melhor ângulo, a melhor posição de luz. Repete várias vezes a mesma cena para dizer que são várias câmeras, e assim vai. Eu acho assim, quem quer fazer, faz. Então, André, voltando à Pimenta agora, onde está a ficção, onde está a realidade? Olha, antes de responder essa pergunta aqui, eu quero dizer que nós somos tão felizes em querer passar essa ideia, né, de que era uma casa mesmo, que pode ser a minha, a sua, né, do Jefferson aqui, tão felizes que naquela época o nosso mascote, né, o Juquinha, estava entre a gente, né, e o Juquinha está eternizado hoje aí. Estou feliz que está aqui nas câmeras, que tão bem cuidou dele também, né, junto com os pais aí. O Juquinha veio e entrou na cena naturalmente, né? Ali, então... Se convidou para a cena. Se convidou para a cena, né? Para a eternização, né? Então hoje ele é um ator do filme também, né? A gente e atuou bem. Participação especial, né? Então isso foi bacana, né? Cláudia Helena. Pois é, a Cláudia Helena foi responsável por tudo isso. Né? Porque aí vem na questão da ficção e da realidade, né? Fui algumas vezes para o Rio de Janeiro com o Bruno, né? Até a primeira vez a mãe dele ficou com medo, né? Nossa, vai levar meu filho menor de idade para o Rio de Janeiro.
Eu falei, pode deixar que eu sou responsável por ele. Né? Se acontecer alguma coisa com ele, você pode ir atrás de mim. Né? E fomos para o Rio. Depois, naquela época, a Adelena estava conosco aqui na TV, ela tinha vontade de ir para o Rio de Janeiro também. E aí marcamos de ir num feriado prolongado, né? Fomos e ela pegou, tirou aquela foto, que inclusive aparece, nós no fim de tarde lá em Ipanema, e ela fez o comentário, né? Nossa, parece ter pai e filho. Né? Foi isso que despertou, né? Porque por trás de um filme tem muitas outras histórias, né? O Bruno, eu já conheci ele com 14 anos de idade, né? Ele é sobrinho neto, né? Então tem o pai dele, tem a mãe dele, né? Ele é filho de pais separados. E na época ele não morava nem com um nem com o outro, né? E a gente foi começando uma trajetória, né? Que faz parte da minha família também, que eu conheci poucos dias antes do meu pai falecer, né? E fui construindo uma história, tentando construir uma história com essa parte da família que eu não conheci, quando meu pai faleceu em 2008, no dia 1º de maio de 2008. Eu conheci minha irmã, a avó do Bruno, no dia 19 de abril do mesmo ano, né? Então 11 dias praticamente antes dele falecer. Tanto que não tivemos nem a oportunidade do pai ver, né, a gente junto. E ao longo do tempo fui procurando conhecer essa parte da família, né, que é grande. Tem gente que até agora eu não conheço pessoalmente, né, gente que nem imagina que possa existir. Né. Fui sabendo que tinha a minha irmã, mais um irmão, sobrinhos, né, e depois aí vem os sobrinhos netos, né, sobrinhas netas, que são também que eu tenho contato, mas ele foi o que mais se aproximou, ele foi o que mais criou assim um vínculo, né, afetivo, de amizade. Inclusive eu tive a conversa com meu pai, né, um dia depois de conhecer a minha irmã, né, que ele falou, eu até falei, conheci a minha irmã, sua filha, né, ela é gente boa. Eu falei, isso daí não sei, né. A única coisa que eu quero falar para o senhor é que o senhor não permitiu que a gente pudesse construir um vínculo de efetividade, um vínculo de amizade, um vínculo de irmandade, né? E eu procurei esse vínculo com todos os que eu sabia que era da família. E aí o Bruno, a gente se fortaleceu, foi se aproximando mais, né? E ele também, ao longo do tempo, ele muitas vezes me falou, né, André, você é mais meu pai do que meu pai, né? Esse pai dele, eu acho que tem ciúme da gente, né? Então tem mais realidade que ficção. Tem mais realidade do que ficção. Tem mais realidade e onde do está que a ficção? A ficção está no fato de que a gente pode pensar que essa situação ela pode ser retratada em qualquer família, qualquer ambiente, né? Ela pode ser transportada para o Celso que está aqui nos assistindo, para a Cláudia, né? Para você. Às vezes a gente tem ao nosso lado pessoas de sangue que não tem esse vínculo com a gente. E pessoas que são amigas, né? Estou aqui 47 anos, Felício Neto 46, nós temos aí 40 anos de amizade. Ele é mais meu irmão do que o irmão que eu tenho de sangue por aí, tá vendo? A ficção está naquela parte do retroceder, como se já conhecesse, tivesse visto andar de bicicleta, tivesse nada a andar. Pois isso é algo que a gente vai para o lado do filosófico, né? O lado do poético, como o Daniel destacou, né? Porque realmente o vínculo é tão forte que parece que a gente já se conhece, que isso começou do zero, né? Que isso começou quando ele nasceu, né? Mas não começou, teve aí uma lacuna de 14 anos, né? Então a gente vê, por exemplo, amanhã é Dia dos Pais, né? Quantos aí
tem pais ao lado que vai dar um presente, porque é comércio, mas não tem o vínculo afetivo com o pai, pai com filho e filho com o pai. Né? Quantos que não conheceram os seus pais, foram abandonados, né? E não tem essa possibilidade. E quantos, né, têm possibilidades, que nem uma semana também na São Dia dos Pais a gente viu várias reportagens de famílias que foram construídas pelos laços de afetividade, né? De pais, como eu vi o caso de um pai solo que tem 6 filhos, né? Um era realmente de sangue e os outros 5 agora são adotivos, e são todos criados do mesmo jeito, né? Ele foi construindo essa afetividade com os outros 5 filhos da mesma forma, né? E ensinando o filho biológico que não aceitou no começo, tem mais irmãos, né? Então a gente pode questionar o que é a família, como que se constrói uma família, se é só o sangue que é o motivador central, né? A gente tem aí o caso famoso, Milton Nascimento, né? Ah, sim. Milton Nascimento, o rapaz produtor dele, hoje é filho dele. É o cara que cuida dele, né? Que ele tem todo um carinho, um laço que foi construído nessa trajetória, né? Começou como uma trajetória profissional, né? Ele é o produtor, o Milton Nascimento, não precisa nem apresentar muito, e inclusive os pais biológicos do rapaz, que eu não lembro o nome agora, aceitam. Ele tem 2 pais, né? Eu acho que é bacana isso, né? Essa possibilidade. Eu vou entrar em outra seara agora. Acho que o Celso quer fazer uma pergunta. Só completando dentro dessa lógica aí, outra seara agora. Esse vínculo, essa ligação tão forte, tão fraterna, essa remissão aqui, como se já tivesse passado por aquilo, vendo os primeiros passos, ensinando a andar. Não pode ser uma premonição, por exemplo, de já ter acontecido em vidas passadas, tendo sido pais e filhos? Falei isso essa semana com o Bruno. Hoje mesmo eu estava conversando também com o Daniel, com o Felício Neto. E eu não ouvi essa conversa. Pois é. Então, a gente tem uma como fala, uma formação religiosa, né? Baseada no catolicismo, mas também nós temos as possibilidades de entendimento de mundo a partir de nossas experiências, até com outras religiões, né? E, puxa vida, quem não tiver um Chico Xavier, por exemplo, como farol de vida, né? Uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, né? E tantos outros aí, né? Mas Chico Xavier, eu assisti um vídeo essa semana sobre essa questão da reencarnação, né? E eu acredito sim que possa ter, entendeu? A gente ter essas possibilidades, né? Se não, tudo se transforma, né? Acho que, né, o corpo físico vai para a terra e vira tantas outras coisas, né? Adubo até para as plantas, né? E o espírito. Então acho que o espírito pode ser reaproveitado e voltar, né? Aí para às vezes dar continuidade a situações que não foram bem resolvidas da vez passada, ou para servir de referência para outras pessoas, né? Então a gente tem testemunhos, já viu muitos testemunhos a respeito disso, dessas possibilidades de acontecer. Eu acho que sim, em vida passada a gente pode ter tido uma caminhada junto, um vínculo, né? E que nos foi permitido voltar nesse momento, né? Então, eu estou achando bacana hoje
lá fora que cinema é magia. Então eu entendi que outro diretor, outro filme tenta passar uma mensagem. E a partir do filme aí, da carta que até o André está dizendo aí sobre laços de família e tal, com a pergunta agora pro André é a seguinte: independentemente da sua crença, como que você entende a questão da afinidade? Muito obrigado. Opa. Eu agradeço a pergunta. A questão da afinidade, ela vai sendo construída também, né? Existe aquela, como que é, a gente fala assim, nosso santo bateu, né? Já que estamos falando, nosso santo bateu, deu liga. Bateu, capotou. Então, isso pode acontecer, né? De infinitas formas, né? Você encontrar uma pessoa pela primeira vez e realmente falar, puxa vida, eu quero ser amigo dessa pessoa, ou eu quero me casar com essa pessoa, né? Quero namorar essa pessoa, ou eu quero trabalhar com essa pessoa, né? Essas situações assim, elas, aí ó, levando para o lado biológico, né? Eu acho que tem química, né? Tem química. Aqui, Daniel, a gente está junto, já trabalhando há quanto tempo, né? A gente se conhecia antes de outro trabalho, que nada tinha a ver com cinema, e a afinidade já era grande, né? Acho que a primeira vez que nós entramos em contato, né, aconteceu isso com o Jefinho, é a mesma coisa, né? Conheci o Jefinho lá no auditório da comunicação da Unital, né? Ele ia arrebentando lá o povo da imprensa convencional, né? Eu falei, mas que velhinho tinhoso, né? Que homem tinhoso, quem é esse? E aí eu fui conversar, tanto com o Jefferson com a Cláudia, né? A mesma situação. Então, assim, a afinidade, ele na época me convidou, vai lá pra TV pra gente conhecer, pra gente conversar e trabalhar. Outras pessoas já tinham me convidado, eu não tinha vindo. Entendeu? Então, aí depois, quando teve essa conversa, rolou, a gente veio pra cá, né? E não saiu mais. Não saiu mais, né? Então, e olha que tem hora que a gente fica igual o gato, né? No ninho de mafagafos, né? Mas porque a afinidade, né? O comprometimento, a relação de amizade e a trajetória que nós temos hoje, não é para qualquer um, entendeu? Objetivos. Então, essa questão da afinidade, ela é muito sui generis, né? Ela tem acho que um algo químico, biológico, né? Também tem aí como que você se comporta ao longo do tempo, né? Que vai permitir você chegar num nível de confiança, né? Qualquer um que está aqui nessa sala aqui da nossa produção, eu posso entregar a chave da minha casa aqui e falar, vai lá em casa, vai. Sim, também. Lá na gaveta tal, tá lá a minha carteira que eu esqueci o documento. Você não vai fazer isso com uma pessoa que você não tem afinidade, né? Ele só não entrega a senha do banco. Você não tem confiança. Entendendo? É nesse sentido, entendeu? Só que não é fácil. Não é fácil chegar nesse ponto. São para poucas pessoas que você faz isso, né? E volto a falar, nem sempre a pessoa tendo sangue é sinal de você ter afinidade, entendeu? Não é, não. Isso daí independe, acho que o universo que dá uma determinada aí, tipo, põe umas condicionantes. O Daniel sempre fala disso, eu até acho que ele pode falar melhor mais coisas a respeito disso aí. Eu quero aproveitar, né, que vai falar sobre isso. Você prestou atenção no que ele falou, né? Então, não, ele é muito introspectivo, na realidade. É difícil
dirigir o André. E qual é o próximo passo agora? O que vocês estão pensando? Acho que direção a gente vai construindo conforme é o trabalho. E agora acabou mesmo. A gente tenta tirar o máximo que a pessoa possa oferecer. Então acho que enquanto a pessoa está em aberto para oferecer o que você almeja, você consegue. Mas ela tem que se permitir primeiro. E a gente consegue, conversando, dialogando, a gente vai entendendo os pormenores. Então a gente consegue extrair um bom trabalho. E eu acho que o objetivo é esse. E produções a gente tem ideia, tem bastante ideia com a Cláudia, tem bastante ideia com o Dedé, com o Jefferson aqui, o Felício também, a gente está sempre aqui batendo. E às vezes é a oportunidade que a gente consegue produzir. Porque nem sempre a realidade condiz com a oportunidade e a necessidade daquele momento. Então a gente tem que pegar e abrir as brechas. Acho que nesse ponto que a gente consegue fazer as coisas. A gente vai quebrando as barreiras, vai empurrando, vai atropelando, vai caindo, levantando e assim a gente consegue produzir. É isso. Bom, o papo tá bom, mas até tá acabando as baterias nos microfones. Precisa haver realmente mais diálogo como esse, porque são os registros que vão ficar. Sim, já ficaram. Do que a gente extrai daqui, que está sendo documentado, é mais um documento, né? E aí eu volto agora à provocação que eu disse que ia fazer, mas não fiz. Né? Quando que vocês vão escrever a carta? Boa. Bom, essa carta está escrita. Não. A carta como carta, a história da carta. A história da carta. Pois é, a história da carta a gente precisa reescrever, assim como já você falou de produções aí, né? Quais são as produções que a gente tem em mente. Por exemplo, o Daniel tem um texto muito bonito e forte, que é muito atual, que a gente precisa colocar ela em prática. Eu já me ofereci inclusive para atuar. Chama Sobra. Né? Em tempos aí de desperdício, de ser humano descartado no lixo, né? A gente precisa transformar esse texto que foi feito para teatro em filme. E é um desafio grande, porque é algo impactante mesmo. Né? Eu gostaria até de atuar mesmo, né? Eu já falei isso para o Daniel, nesse trabalho. Já tive a oportunidade de uns 10, 12 anos, acho que passados, assistir com a direção do Daniel. Né? Agora nós temos aí que está pronto, vamos entrar na disputa aí dos editais, né? A Fé e o Fogo, roteiro da nossa Claudinha, direção do Daniel. Como o Daniel falou também, tem o Pós-Mortem, né? Que a Cláudia está aí com ele na gaveta, né? Que a gente também tem um desafio de produzir, fazer ele no cemitério, né? É um outro trabalho. A Janela, né? São trabalhos que estão assim, preparados. Né? Tudo tem um momento certo, assim como foi a carta, que foi escrita em 2014 e só 2023, né? Foi rodado, 2022, 2023. Então eu acho que vai chegar um momento certo. Dá uma angústia na gente, né? A gente tem medo de passar dessa para melhor e não ter feito essas coisas todas. Mas eu acho que é o que motiva a gente a vir produzir e tentar fazer no amanhã, no dia seguinte, né? Se a gente não pensar, não tiver, lógico, viver o presente, né? Tendo como referência até o passado, mas projetar o futuro, a gente não anda para frente, não tem expectativa, né? A gente vai sempre estar fazendo o dia como um dia qualquer. E a gente tem todos esses trabalhos prontos aí, esperando as oportunidades certas para a gente produzir. Porque você sabe, né?
A gente não tem medo de produzir, mas se tiver uma possibilidade de fazer algo com a qualidade, com recurso mais adequado, é melhor, né? Então isso é bacana. Então, voltando agora ao tema do Serlando, eu gostaria que o Daniel fizesse as suas observações, né, sobre se valeu a pena ter feito a carta para o Bruno, né, e o que pretende, além dessa carta, na visão dele, é a carta, só a carta, ou algo mais que ficou ali inserido ocultamente? Eu acho que tudo vale, né? Eu acho que, além de ser um registro da vontade que o Dedé tinha de fazer com a carta, que para ele é um ponto importante, de um vínculo que foi criado, eu acho que é transmitir para as pessoas também que não tenham medo de demonstrar o seu amor ao ser humano. Ele fez essa imagem paterna do menino, e ele não teve medo de se expressar, ó, é meu filho e não mexa comigo. Ele fala isso no finalzinho, não mexa comigo porque o pai dele está aqui. Eu acho que isso é uma grandeza do ser humano, que ele conseguiu demonstrar através do audiovisual um sentimento que ele tem, e ele expressa todos os dias aqui, que a gente sabe como que é. O André, ao mesmo tempo que ele é fé, ele é fogo, ele é fé e fogo ao mesmo tempo. Então a gente sabe que às vezes a gente tem as desavenças, as opiniões divergentes, mas é um cara que a gente gosta muito e ao mesmo tempo é muito também o jeito que ele gosta da gente. Então, essa divergência de vidas, de pensamentos, de sentimentos, é o que move o André. Então, a gente sabe que, apesar dele ser grandão desse tamanho aqui, mas o coração dele é maior ainda. Você me fez lembrar agora um pensamento que Geraldo Alckmin sempre lembra nas falas dele, que é um pensamento de Santo Agostinho. Eu prefiro os que me criticam porque me corrigem, do que os que me adulam porque me corrompem. Então é a crítica de saber corrigir. Para terminar, André, qual foi o impacto que causou no Bruno quando você disse eu te amo, né? Textualmente na carta e depois através desse documentário? Deve ter repercutido muito forte para ele, né? Pois eu acho que o impacto foi muito grande, porque ele me retornou, né? Quando ele assistiu o documentário chorando, né? Usou a tecnologia, usou as redes sociais e o WhatsApp para poder expressar isso, né? Porque ele mora em São José hoje. Né? Semana passada a gente estava junto aqui, estava jogando no time do bairro lá, estava almoçando em casa e tal. Mas ele mora em São José, trabalha com coordenação de empresa, né? Uma dessas empresas de varejo do nosso país aí, então tá direto lá. Mas a gente tá sempre tendo possibilidade, a gente tá conversando pessoalmente. Junto hoje mesmo ele falou, olha, não vou conseguir sair antes do serviço, mas eu queria estar assistindo. Né? E o impacto foi maior ainda, porque a carta que nós escrevemos no filme, né? Papel ali, eu peguei e coloquei no correio. Coloquei no correio e ele recebeu a carta. Então eu tinha escrito para ele a carta, né, no computador, tinha mandado para ele pelo computador, né, por e-mail na época, e depois nós mandamos o filme, né, o produto pronto. Só que aí depois a carta que usamos ali, ela não foi uma carta cenográfica, ela foi a transcrição do que a gente tinha usado na tecnologia. A carta física, fui no correio, coloquei, depois ele recebeu, tirou foto, mandou, chorou um pouco.
Então ela está eternizada, está guardada, né? Isso é bacana. Eu quero só lembrar, Jefferson, que essa não é a primeira vez que eu tenho uma relação com carta forte, né? E que envolve a gente. Quando eu estava no Rio de Janeiro fazendo cinema, graças aí ao Cultura Viva, que está completando 20 anos esse ano, né? Lá na Escola Darcy Ribeiro, eu fiz um desafio comigo mesmo de mandar 10 cartas para pessoas no Brasil, assim, né? De diferentes lugares do Brasil, pessoas que eu tinha amizade. Para Taubaté eu mandei uma carta pro Everton, né? Que era nosso cinegrafista aqui. E mandei também para uma das pessoas que não era daqui de Taubaté, mas estava morando na Argentina, que é o Gustavo. Uma pessoa muito importante na minha vida na época que eu estava na faculdade até. O Gustavo foi o único que respondeu a carta, fisicamente. Então, o Gustavo me mandou outra carta, tenho ela guardada. Foi nas vésperas até do Corinthians jogar contra o Boca Juniors. Ele ainda dava risada, né? O Corinthians ia perder. Mas eu tenho toda vez que eu leio a carta, eu dou risada porque o Corinthians é campeão em cima do Boca na Libertadores. E com o Everton foi interessante, porque o Everton, a gente sabe a dificuldade intelectual que ele tem. Ele veio para a TV, sentou, né? Isso a Cláudia me relatou depois. Sentou lá na mesa, tentou escrever outra carta para mim como resposta e não conseguia. Ficou quase uma semana fazendo isso, até que ele descobriu o dia que eu ia voltar, e aí ele me esperou na porta para poder me dar um abraço. Agradecer, dizer que ele estava com o papel na mão lá, as poucas palavras que ele tinha escrito, mas ele tentou de todas as formas, né? Então ele veio e me esperou. Desci na rodoviária, fui para a TV, estava o Everton me esperando lá. Isso eu nunca vou esquecer. E no caso dele ainda foi pior, né? Porque depois ele me relatou, Cláudio também, que todo mundo se espantou quando ele recebeu uma carta em casa, ainda mais vindo do Rio de Janeiro, né? Como que o Everton ia receber carta de alguém do Rio de Janeiro? O que estava acontecendo? Aí até ele explicar, ele conseguiu ali com dificuldade ali, de quem que era, né? Mas como que o Everton recebeu uma carta? Né? Todo mundo pode receber uma carta. Menos o Everton. Ele nunca tinha recebido, né? A coisa, alguém do Rio de Janeiro tinha lembrado dele. Então isso foi algo marcante, essa parte da história com carta. Né? Então acho que a carta, a gente deve escrever mais cartas sim, ter essas possibilidades, né? A gente tem tantos amigos por aí, né? Às vezes está nos nossos contatos, mas não tem um oi, boa noite, uma conversa, e de repente a gente pode mandar uma carta e causar mais impacto. Tá aí, André Ferreira, Mislog, são relatos importantes, são questões de vivência, de vida, de projetos, que você também é capaz de fazer. Todos nós podemos fazer, tirar de dentro, colocar para fora e compartilhar. Nunca tenha vergonha de dizer, eu te amo. Tchau. O SIC, Cinema, Inclusão e Cidadania, é uma promoção da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania TV Cidade de Taubaté, com coprodução do Coletivo de Cinema da Cidade, Alfa Produções, Quilometrarte, Felício Neto, Caipira Filmes e Escola de Mídia Comunitária, via incentivo da Lei Paulo Gustavo por meio da Secretaria de Cultura, Economia Criativa da Prefeitura de Taubaté, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Para mais informações, acesse também nossas redes sociais, @TV Cidade Oficial, @TV Cidade Taubaté, @TV Cidade RC e @Coletivo de Cinema da Cidade.